Santa Casa e você. Apoio Biomega, Medicina Diagnóstica. Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar mais um Santa Casa e você, diretamente dos estúdios da TV Com em Santos. No programa de hoje, recebemos o médico pneumologista, Dr. Leonardo Petralha, que vai falar um pouco. Estamos no inverno já, tivemos uma queda brusca de temperatura, vamos falar dos cuidados com a mudança climática, mudança de tempo, né? Estamos num tempo mais frio e principalmente a nossa região aqui, a umidade pega bastante nessa época do ano. Vamos falar dos cuidados para evitar gripe, resfriado, problemas virais, Covid-19, por exemplo, né? E também problemas respiratórios. Leonardo, muito obrigado pela presença, tudo bem? Satisfação, prazer estar aqui, poder esclarecer algumas dúvidas. Esperamos que seja útil para orientar a população. Com certeza será muito proveitoso. Minha primeira pergunta, estamos agora numa época mais fria, quais os cuidados que a gente deve ter? Estamos em meio ainda a uma pandemia, estamos no final da pandemia, se Deus nos ajudar. Mas quais são os cuidados que nós devemos ter para não contrairmos as doenças? Temos a vacinação agora, né, para a gripe, acho que é importante falar disso também. Quais os cuidados que devemos ter, além dos agasalhos? Perfeito. Número 1 sempre vai ser a vacina, né? A vacina para prevenir contra a influenza, né? Lembrando, 15 dias de distanciamento da vacina do Covid, mas que recomendamos para toda a população, motivos óbvios, né? E os cuidados são muito parecidos com também o que temos que tomar com a Covid, né? Lavar as mãos sempre, o álcool em gel, quando não for possível, usar água e sabão, tá? Quem está resfriado ou gripado, com sintomas gripais, continuar a cultura de usar máscara será muito importante, tá? Então, uma pessoa que está com sintomas gripais, como a gente não sabe se é Covid, gripe, resfriado, tá? Mesmo no ambiente domiciliar, seria interessante ter essa prevenção para poder evitar espalhar isso para os familiares, para os contactuantes direto. Você fez um comentário muito pertinente em relação à questão da máscara. Será que agora, em função do que aconteceu com a pandemia do Covid-19, a população, principalmente a ocidental, vai ter mais cuidado e vai ter essa preocupação como já tem o oriental? Por exemplo, não estou legal, eu já vou colocar uma máscara para eu não transmitir para as outras pessoas? Muito em breve, mais alguns meses, acreditamos que até a obrigatoriedade da máscara vai deixar de existir. População toda vacinada, quanto ao Covid, né, não desaprova de forma alguma, né? Alguns países da Europa, Estados Unidos já estão chegando nesse ponto, tá? Mas seria muito importante realmente que a população mantivesse esses cuidados, né? De estou gripado, não existe mais o Covid, digamos, 2023, 2024, estou gripado, e manter o uso de máscara sim, tá? Certamente você sobrecarregaria muito menos o sistema de saúde, muito menos pessoas estariam expostas ao vírus da gripe. E lembrando que a gripe por si só, a gente teve as variantes, H1N1 foi um caso desse mesmo, que também levou a vitimar muita gente, então seria muito interessante sim que adquiríssemos essa postura, esse costume, né? Você tocou na questão da H1N1. Essa gripe continua, esse vírus continua circulando, o vírus SARS também continua circulando, e essa vacina que hoje é disponibilizada na rede pública, ela já imuniza contra esses vírus? Também, tá? Desde que tivemos a pandemia da H1N1, foram desenvolvidas vacinas e ela foi incorporada à vacina da gripe, né? Então, tem mais essa proteção, mais um motivo para tomar a vacina da gripe, né? Tomar todas as vacinas, bem da verdade, né? Desde que bem indicadas, tem que tomar. Covid, gripe, por aí vai. Eu sempre digo aqui, Leonardo, que o calendário vacinal brasileiro é um dos melhores do mundo. Sim. As vacinas têm qualidade, são certificadas pela Anvisa, são vacinas eficazes e de graça. Se a gente for para outros países, a gente vai ver que não é bem assim. As pessoas, se quiserem tomar, a não ser que haja uma pandemia como houve, e aí o Estado faz essa imunização. Mas numa situação normal,
as pessoas têm que pagar para ter essa vacina em muitos países. No Brasil é de graça. Por isso que a gente tem que aproveitar e manter sempre a caderneta de vacinação em dia, principalmente das crianças. Sim, perfeito. A vacina hoje contra o influenza, por exemplo, contra a gripe no Brasil, ela não é gratuita para todos, tá? Para idosos, os grupos de risco realmente, gestantes, por aí vai. Mas existe sim também a possibilidade de comprar na rede particular, não é nenhum valor absurdo, tá? Claro que se a gente for considerar com o valor do salário mínimo, cerca de 10% no salário mínimo. Então, óbvio que é um valor considerável, mas o benefício é muito grande, sem dúvida alguma, né? E hoje você vê aqui contrassenso, né? Tem muita fake news ao redor de vacinas, né? E a gente ouve, por exemplo, falar de países que estão tendo que dar incentivos financeiros para as pessoas se vacinarem contra o Covid. Olha que pagar para tomar vacina. Pagar para a pessoa querer tomar vacina, né? Olha, temos de graça aqui, então vamos tomar. Vamos tomar porque mal não faz. Não, de forma alguma. Quais os cuidados agora nesse momento de virada de tempo? É aquela velha recomendação da mamãe e da vovó, pé no chão, proteja a garganta, não tome banho quente e saia numa situação que você vai pegar vento, vai para um lugar mais frio. Continuam sendo essas recomendações? O bom e velho funciona muito bem também, né? Se a gente for pensar, na verdade, qual que é a lógica, a ideia, né? A partir do momento que você comete uma agressão, como por exemplo tomar uma água muito gelada, você está cometendo uma agressão contra a sua garganta, a sua orofaringe. E dessa forma, essas células elas não são termoláteis, então você está destruindo algumas células que são responsáveis pelas nossas defesas. Então você está prejudicando suas defesas e aí facilitando a presença de vírus e por aí vai, como gripe, resfriado. Além desses cuidados tradicionais, a questão também da nossa imunidade. A boa alimentação também faz parte desses cuidados para a gente não deixar o nosso organismo vulnerável a qualquer tipo de doença pulmonar, respiratória e viral. Sim, perfeito. Até foi tema recentemente sobre vitamina D, né? Bem, na verdade, qualquer pessoa que está com uma alimentação regrada, que está realmente em dia com as vitaminas, vamos colocar assim, eu não digo só vitaminas de forma artificial, de forma natural mesmo, que os alimentos nos oferecem, né? São pessoas mais resistentes a vírus. Por isso que teve essa história toda da vitamina D. Se eu der vitamina D para a população toda, melhora? Não, quem já está bem não vai ter uma proteção a mais. Agora, quem estava abaixo realmente poderia estar mais protegida. Além da alimentação, o uso de máscara, quais os outros cuidados que a gente deve tomar? A casa sempre arejada, apesar do frio, é um contrassenso, né? A gente falar em casa arejada, mas é necessário que haja uma circulação de ar dentro de casa, ou dentro do escritório, em qualquer lugar que as pessoas fiquem por muito tempo. Sim, sempre. Essa história de quarto fechado, que não tem a janela, não é o ideal. Vou dar um exemplo até de uma outra doença que é outra situação extremamente preocupante no Brasil, que é a tuberculose. Tuberculose pulmonar. Você tem uma pessoa ali com a doença e vários outros expostos no mesmo ambiente, sem circulação de ar, também é mais uma doença que nos traz grandes riscos, né? A tuberculose mata. Hoje em dia tem tratamento, paciente bem diagnosticado e bem tratado, a imensa maioria sairá muito bem. Mas quantas vezes a gente sabe que demora para chegar um diagnóstico, demora para ter o tratamento efetivo, né? E inclusive, se você falou no diagnóstico, uma coisa fundamental, muitas vezes não se sabe que aquela pessoa está com tuberculose. A tuberculose, ela é uma pneumonia mal curada? Não, não chega a ser, não é a mesma coisa, tá? Pneumonia, diversos agentes, diversas bactérias. Da tuberculose é um tipo diferente, chama Mycobacterium tuberculosis, daí que vem o nome tuberculose. Tá? E esse Mycobacterium, tá? Ele é uma bactéria de diâmetro bem menor, então tem que ser até aquela máscara N95, que agora, graças a Deus, está na moda, esperamos que seja mais usada, mais barateada, mais acessível a quem precisa também, né? Recentemente eu vi essa máscara que dura mais de uma semana, né? Dura semanas para usar, R$3 vendendo, né? Antigamente era mais cara. No começo da pandemia ficou mais cara, aí agora parece que já está chegando em níveis mais aceitáveis, né? E ali, sim, com esse tipo de máscara, que estamos protegidos contra, por exemplo, a tuberculose e também, obviamente, o Covid, né? A tuberculose, como é que ela se prolifera? Pelo ar mesmo, tá? Então seria uma pessoa tossindo. Infectada. Uma pessoa infectada tossindo, uma outra no mesmo ambiente fechado por si só, um elevador, uma recepção, teria o risco de se contaminar, tá? Nem todos que se tiverem contato com isso vão desenvolver a doença. Alguns fazem só um granuloma, que fica uma calcificação, que leva muito paciente a nos procurar depois nos ambulatórios, nos consultórios, porque
paciente faz um raio-x, vê aquela manchinha, fica a preocupação, e muitas vezes é só essa situação do granuloma, teve contato, mas desenvolveu a doença, mas outros, vários, tá? Isso é impressionante o número, as pessoas não têm ideia como tem tuberculose no Brasil, como tem tuberculose aqui, também na nossa Baixada Santista. Infelizmente é um número muito grande, mesmo no meio da pandemia. E a tuberculose, ela tem um ambiente propício para se... É o bacilo de Koch que Isso. faz a pessoa ficar doente. Sim. Ele tem um ambiente favorável para se desenvolver? Ele vem de algum lugar? Como é que ele se prolifera? Eu diria que o principal é aglomerações, tá? Um ambiente que uma casa que moram 10 pessoas, como a gente vê em cortiços, favelas e por aí vai, em condições socioeconômicas menores, a gente vê epidemias, muitas famílias com tuberculose, né? Tanto que quando a gente diagnostica um paciente de tuberculose, a policlínica, a UBS, né, sempre faz essa pesquisa ativa para ver se os outros que moram no mesmo ambiente também não estão com a doença, né? E é feito um exame, essa busca ativa para se fazer a profilaxia de quem convive com essa pessoa. É um exame que é feito pela policlínica e como é que é feito? É um exame de sangue? Tem algumas várias opções, mas normalmente tem é feito... um escarro, né? A amostra do escarro. Se a pessoa tem tosse, vamos fazer um raio-x para ver como é que está a imagem pulmonar. Se a pessoa não tem tosse, pode ser feito o PPD, tá? O que é o PPD? É injetado no subcutâneo uma substância e depois de alguns dias é medido para ver se aumentou a ponto de considerarmos reativo à tuberculose, tá? Um exame barato, simples, tá? Que é uma forma também de se pesquisar. Tem outras coisas mais modernas, né, Gene Expert, mas aí não é o que é feito em massa, vamos colocar assim. No caso da tuberculose, quais são os sintomas? Porque é uma tosse, é um peito um pouco mais carregado, qual é o perfil de quem está começando? Porque pode ser um sintoma que se confunda com uma gripe, né, uma gripe um pouco mais forte. Como que essas pessoas, como que a gente pode tomar o cuidado de, olha, isso aqui já está evoluindo para pode ser uma coisa mais séria? Normalmente a tosse por semanas. Então, tosse por mais de 3 semanas, principalmente sendo uma tosse produtiva, sudorese noturna ou febre, perda de peso. Então, tudo isso são sintomas de tuberculose, tá? Naturalmente, nos imunodeprimidos, como por exemplo HIV, aí é muito mais comum também. A tuberculose é uma doença que infecta muito, mata muita gente com HIV, perdão. Então, não só com a doença HIV, como os não tratados de HIV, os com imunidade reduzida. Tá? Então, aí é um grupo de... perdemos muitos pacientes dessa forma, infelizmente. Quando a gente estava no pico de epidemia da AIDS, se comentavam, os médicos explicavam muito, principalmente para a gente que é jornalista, que é curioso, e explicavam que, olha, as pessoas não morrem de HIV, elas morrem em decorrência das deficiências da síndrome da imunidade adquirida, né? A imunidade baixa e as doenças oportunistas entram e aí causam o óbito da pessoa, entre elas a pneumonia e também a tuberculose. Falei alguma bobagem? Perfeito, é isso. Perfeito. A gente mede pelos níveis de CD4 e carga viral. Então, uma pessoa que tem uma carga viral alta e um CD4 baixo, ou seja, uma pessoa sem tratamento, ela está sujeita a diversas infecções, dentre elas a tuberculose, pneumociste carini, que é um tipo de germe, um tipo de organismo que causa uma pneumonia que leva a óbito muitas pessoas, infelizmente. Nós vamos fazer um pequeno break, Santa Casa, e você volta em instantes. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Center Limp Santos é especializada em soluções de higiene pessoal e limpeza profissional, atuando há mais de 37 anos em todo o litoral paulista,
com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, atendendo os setores de saúde, indústrias, hotelaria, escritórios, educação, entre outros, com o objetivo de atender o mercado de forma proativa e entregar uma solução completa em higiene pessoal e limpeza profissional. A Center Limp Santos conta com um time de profissionais altamente capacitados, apresentando o melhor e mais completo sistema de custo-benefício do mercado. Center Limp Santos, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje recebemos o Dr. Leonardo Petralha, médico pneumologista. Estamos falando aqui dos cuidados, mudança de tempo, estamos no inverno, quais os cuidados que devemos ter para mantermos a nossa imunidade e, consequentemente, a nossa saúde em alta, principalmente em época de Covid-19. Doutor Leonardo, falando bastante em questão da tuberculose, temos drogas que são potentes, mas que tem que ter uma continuidade. Como que a gente faz? E aí você estava me explicando que tem uma paciente do poder socioeconômico bom, não deveria fazer parte desse grupo, mas faz. Quais os cuidados que as pessoas devem ter, principalmente tabagismo e as pessoas que gostam de bebidas alcoólicas? Isso também compõe um quadro negativo para essa questão das doenças pulmonares? Sim, como eu falei, né? Santos tem umas regiões endêmicas, né? Não só Santos, Baixada Santista tem locais endêmicos de tuberculose. Então, todos estão sujeitos, seja morando lá, frequentando, ou simplesmente passou por acaso, ou também encontrando mesmo quando a gente vai numa recepção. Então, pode ter gente infectada de Covid, resfriado, gripe, por aí vai. Por isso que é importante um local arejado também, né? Agora, quanto a tabagismo, imagina uma pessoa que já fuma, já tem sua capacidade pulmonar reduzida por conta do tabagismo de longa data e ainda pega ou Covid, ou uma tuberculose, outras doenças. Sim, infelizmente, já é um pulmão que está no limite, vamos colocar assim, e aí você vem com um quadro infeccioso que vai agravar tudo, tá? Semana passada mesmo eu estava com uma paciente numa situação dessa, foi fumante a vida inteira e agora ela já está na fase final do tratamento da tuberculose, mas tem as sequelas que a tuberculose levou. Então ela estava com uma bronquiectasia infectada, que é uma das sequelas que a tuberculose pode levar num pulmão já comprometido por conta do cigarro, comprometido por conta da sequela de tuberculose, fase final do tratamento da tuberculose e infectada. Então são casos graves. Deu certo, ela está bem em casa, mas é uma paciente que tem que ter um acompanhamento. Muitos a gente infelizmente perde, né, em situações tão graves assim. Quanto ao álcool, vou dar um exemplo. A principal substância para tratar a tuberculose é a rifampicina. Normalmente são 4 medicações: rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. A rifampicina é uma medicação hepatotóxica. Não há problema nenhum nisso, né? A bem da verdade é porque tem metabolização hepática. A
próprio paracetamol, que todo mundo usa, em determinada dose, por isso que a gente sempre fala para seguir as recomendações médicas, né? Determinada dose pode ser agressivo para o fígado. Então, se estamos falando de uma doença como a tuberculose, que é essencial o uso da rifampicina, e isso já é uma sobrecarga para o fígado, vamos simplificar dessa forma. Se a pessoa ainda usa o álcool, que é outra sobrecarga, aí realmente vai facilitar uma hepatite, tá? Seja ela medicamentosa ou pelo álcool, induzida por álcool, mas a pessoa acaba tendo um segundo problema por conta do álcool, né? Não vejo problema nenhum a pessoa que tem o hábito de tomar uma taça de vinho, é até saudável, as recomendações cardiologistas, geriatras, é que é saudável, mas durante a tuberculose seria aquela nada mais disso, né? Que a gente fala o paciente quer tomar meia garrafa, por aí vai. Doutor Leonardo, a questão do álcool e também do tabaco, essa sua paciente, ela parou de fumar? Ela deixou de fumar? Na marra, né? Que agora ela usa oxigênio, se ela fumar aquilo... Ela foi obrigada a parar de fumar. Conseguiu, que bom. E isso que eu ia te perguntar, é difícil, ela relatou alguma coisa, olha, eu sinto uma vontade, porque eu fumo, a nicotina realmente vicia num grau elevadíssimo. Ela relatou alguma coisa em relação à síndrome de abstinência? E ela percebeu que se ela fumasse, ela realmente poderia morrer realmente? Você sabe que no dia a dia a gente escuta muita gente falar, não, vou fumar até morrer. Mas depois que infarta, depois que toma uma doença assim, a maioria consegue parar. Que bom, né? Na verdade, gostaríamos que parasse antes, né? Não precisa passar por um risco desses, né? No caso dela, ela não referiu nada assim, mas a gente tem muito paciente que mesmo depois de parar de fumar por anos e anos, ainda sente vontade, né? Alguns são mais regrados, conseguem ficar sem o cigarro, mas outros, infelizmente, retomam o tabagismo, né? Mas a gente observa assim, os pacientes que ficam com algumas sequelas, muitos param. Tem uma cena clássica de um filme até, o paciente fumando pela orifício de traqueostomia, né? Existe, acontece, que bom que não é a regra, né? Mas é tremendamente tóxico. Nesse exemplo do cinema, não se deve fazer isso porque ele está diretamente, né? A gente o fumar já vai demais, direto aqui é uma injeção na corrente sanguínea de nicotina pura. É um ícone do que ponto podemos chegar, que ponto o ser humano pode chegar, na verdade, né? Mas não, isso aí... Vamos tirar essa imagem da cabeça. A doença respiratória, ela está associada diretamente a tabagismo? Sim. A pessoa que fuma, ela está... DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. O paciente tabagista de longa data que desenvolve essa doença, que é a destruição de algumas áreas do pulmão, ela tem um pulmão sempre inflamado, vamos colocar assim, ela está mais sujeita a infecções. Doença de pequenas vias aéreas. Muitas vezes faz o raio-x e não consegue ver a imagem de pneumonia, então é muito pela clínica mesmo, né? Alteração da quantidade da secreção, o aspecto da secreção, piora da falta de ar, que tem paciente que fuma 30, 40, 50 anos e tem aquela falta de ar dele de sempre, mas aí piora, associado a pelo menos mais um, você tem que ter 2 desses 3 sintomas que eu falei. Mudança do aspecto da secreção, mudança da quantidade, ficou mais produtivo, com mais secreção e piora da dispneia basal, vamos colocar assim, tá? Então, são pacientes que, pela clínica, você consegue identificar que estão infectados. É o DPOC exacerbado por uma infecção, no caso, e o tratamento nem sempre é tão simples, nem sempre é só com antibiótico por via oral. O paciente que já tem um comprometimento pulmonar significativo, muitas vezes é só com antibiótico na veia, é o paciente que acaba ficando internado com a nossa equipe. E esse paciente, ele vai ser um paciente mais suscetível a outras doenças respiratórias? Sim. Primeiro pela própria pneumonia, né? E segundo, hoje, se a gente usar o exemplo do Covid, um paciente internado com um DPOC exacerbado, ou seja, uma infecção pulmonar, no ambiente mais hostil que tem, que é um hospital, todos lá temos a maior precaução, né? Todo profissional da saúde hoje em dia já está vacinado, ou pelo menos teve oportunidade de ser vacinado. Tem toda uma paramentação que usamos no dia a dia. Mesmo assim, por si só, para o paciente chegar na internação, ele passou no pronto-socorro. Então ele pode ter tido contato com alguém com Covid. Então uma coisa pode levar a outra, né? E num pulmão já comprometido seria um risco muito grande, né? Em risco até de falecer em decorrência disso. Doutor Leonardo, estamos chegando no final do programa. Recomendações, principalmente para ar-condicionado, locais insalubres. O que você poderia dizer para as pessoas tomarem mais cuidado em relação a isso? Vamos lá, quanto ao ar-condicionado, né? Agora estamos no inverno, uma época boa até de fazer essa manutenção, né? Porque no verão fica difícil de achar o profissional, a gente sabe, aumenta a demanda, É importante fazer a né? manutenção do ar-condicionado. É importantíssimo, tá? Aquele filtro, ele fica sujo, tá? E não só o ar-condicionado, não pensa só na parede de casa, pensa também no do veículo, tá? E ali você tem bactérias, fungos que podem exacerbar doenças, a simples rinite, uma asma, mas também de trazer até doenças fúngicas, né? Mais sérias. Então,
tem que ter essa manutenção, tá? Mas assim, acho que a principal recomendação, a principal mensagem que a gente tem que ter realmente é a vacina, né? No caso de, se tivesse uma palavra que eu tivesse que falar, é vacina, tá? Então, acho que esse é o principal. Quanto a ambiente insalubre, naturalmente uma pessoa que mora num ambiente fechado, úmido, cheio de fungo, uma parede toda mofada, ela tem o risco de desenvolver doenças pulmonares fúngicas, pneumonias fúngicas, que são extremamente graves também, né? Então, outra situação que temos que ter muita atenção. Alimentação também, sempre mantendo uma alimentação regrada, evitando excessos, também faz parte dessa lista aí de cuidados que nós temos que tomar. Cuidar da alimentação é sempre importante, hidratação também é importante. Sim, a receita caseira da vovó, alimentar bem, suco de laranja, hidratação. Uma pessoa bem hidratada, ela tem um muco mais fluido, ela tem uma facilidade maior de expectorar isso, tá? Então você consegue facilitar o tratamento também, tá? Existem substâncias para auxiliar no caso de quem quem não está nessa situação, mas o ideal sempre, o paciente está bem hidratado, até porque uma pessoa desidratada já entra como um fator de risco no meio de uma infecção pulmonar. Leonardo Petralha, muito obrigado pela presença. Volte mais vezes. Você sempre vai trazer boas informações. Obrigado pela oportunidade de esclarecer algumas dúvidas, poder orientar também a população. Espero que tenha sido bem produtivo. E estou às ordens. Só chamar que eu volto. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação.